Ao longo de toda a sua história, a URSS constantemente interferiu nos assuntos internos de outros países. Aliás, assim como faz atualmente a Federação Russa moderna. Só que naquela época tudo era apresentado de um jeito aparentemente nobre, algo em que muitos progressistas de várias partes do mundo caíam. Ao contrário das histórias de Putin sobre desnazificação e desmetalização, a máquina de propaganda soviética atuava de forma mais clara, precisa e profissional, digamos assim. Contando para todos como os trabalhadores e camponeses do mundo inteiro sofrem sob o jugo dos malditos capitalistas. E por isso era um dever sagrado do regime totalitário soviético libertar essas pessoas pobres e oprimidas desse jugo terrível e construir um Estado seguindo o modelo soviético, com kolkhozes, campos de concentração e uma única visão correta sobre os acontecimentos. Hoje começamos uma série de vídeos dedicados a como a URSS usou não apenas métodos militares, mas também métodos abertamente terroristas para alcançar seus objetivos. Vamos analisar por que a URSS pode ser considerada berço e patrocinadora do terrorismo internacional. Até porque muitos eventos e decisões daquele tempo ainda têm consequências hoje. Vamos falar sobre os grupos radicais pró-soviéticos mais conhecidos que atuaram durante os anos da Guerra Fria. E vamos começar pela ensolarada Itália, onde durante quase 2 décadas atuaram as chamadas Brigadas Vermelhas. Vamos analisar como militantes italianos cometeram atos terroristas horríveis com dinheiro de Moscou. E claro, no final vamos responder à pergunta: será que a SAVUK alcançou seu objetivo principal? Como sempre, uma análise objetiva e clara daqueles eventos sangrentos. Meu nome é Semyon, canal Mega Show TV. Vamos começar. Por que a URSS escolheu o caminho do terror? Vamos começar pelo fato de que o terrorismo sempre fez parte da cultura política dos comunistas, desde a época do Império Russo. Durante a era soviética, várias ruas, avenidas e praças receberam nomes de revolucionários terroristas. Ignatiy Grinevetsky, Andrei Zhelyabov, Sofia Perovskaya, Nikolai Kibalchich. Até o irmão mais velho de Lenin, Alexander Ulyanov, foi condenado e executado por planejar matar o czar Alexander III. Por isso não surpreende que o regime soviético tenha seguido os passos de seus ilustres antepassados. O principal motivo para os comunistas escolherem o terrorismo foi não conseguirem atingir seus objetivos por vias legais ou militares. Assim, o terrorismo é, de fato, o reconhecimento da própria impotência. Foi exatamente assim que a URSS agiu após a Segunda Guerra Mundial, quando percebeu que, em muitos países do Ocidente, a tão desejada revolução não estava acontecendo. Os trabalhadores não querem derrubar o poder dos burgueses. Democracia, iniciativa privada e outros benefícios da economia de mercado, aos kolkhozes e à eterna escassez. Embora, de acordo com as ideias do marxismo e do leninismo, tudo deveria ser exatamente o contrário. Também não era possível chegar ao poder por meios legais. A popularidade dos partidos comunistas caía constantemente, como mostravam os resultados das eleições. Mas as ambições dos líderes do Kremlin e o desejo de dominação mundial não desapareceram, e foi por isso que Moscou apostou no terror. Por quê? Justamente a Itália. Já falamos em vídeo anterior sobre as atividades dos militantes pró-soviéticos na Europa Ocidental durante a Guerra Fria, naquele em que se fala sobre a carreira não muito brilhante de Putin na KGB, mas eu recomendo fortemente que você assista a esse vídeo. Você vai conhecer fatos interessantes sobre a juventude do futuro ditador. Vamos lá. Naquela época, estávamos falando sobre a chamada facção do Exército Vermelho, que é mais conhecida pela sigla em alemão Força Aérea Real. Ela existiu nas décadas de 70 e 80 na Alemanha Ocidental. Ela se dedicava principalmente a sequestros e assassinatos de grandes figuras políticas e empresários em nome da luta contra o imperialismo e o capitalismo monopolista. Porém, pela forte influência dos Estados Unidos na Alemanha Ocidental, a Força Aérea Real não se difundiu muito. Suas ações eram frequentemente barradas pelos serviços secretos americanos. Já a Itália era um alvo mais atraente e fácil. Por isso, Moscou decidiu apostar justamente nesse país, colocando seus fantoches no poder por meio da violência e intimidação. Havia vários motivos para escolher a Itália. Primeiro, diferente da França ou Reino Unido, suas tradições e instituições democráticas eram frágeis. Por mais de 20 anos, ela foi liderada pelo aliado de Hitler, o ditador fascista Benito Mussolini, o que deixou uma marca irreparável.
Mesmo após a Segunda Guerra Mundial, muitos italianos sentiam nostalgia e desejavam o retorno de um regime de mão dura, o que não surpreende. Por exemplo, após o colapso da URSS, também havia muitas pessoas que queriam voltar aos tempos da grande e poderosa União Soviética, o que foi convenientemente explorado por muitos políticos para aumentar sua própria popularidade e chegar ao poder. Em segundo lugar, na Itália, a máfia sempre desempenhou um papel especial. Muitos livros foram escritos sobre isso e inúmeros filmes e séries foram feitos. E é sempre mais fácil negociar com a máfia, porque eles já estão acostumados a resolver questões com o uso de armas. E o terceiro motivo é a considerável popularidade do Partido Comunista Italiano. Diferente da maioria dos países europeus, ela recebia de forma estável entre 20% e 30% dos votos nas eleições parlamentares. Isso não permitia formar um governo, mas transformava os comunistas na principal força de oposição da Itália, com a qual, em uma república parlamentar, era necessário lidar. O que também correspondia aos interesses da URSS. E embora depois os comunistas oficialmente se distanciassem das atrocidades das Brigadas Vermelhas e condenassem suas atividades. Todos na Itália entendiam perfeitamente que o Partido Comunista servia, de fato, como uma cobertura legal para os terroristas. As Brigadas Vermelhas estavam em ação. E agora sobre os próprios terroristas. As Brigadas Vermelhas foram criadas em agosto de 1970 por estudantes Renato Curcio e sua esposa Margherita Kagol. Fontes apontam que foram recrutados pela inteligência soviética anos antes. As Brigadas Vermelhas eram supervisionadas pela primeira direção da KGB, especialmente pela Divisão S, responsável pelo treinamento de sabotadores e terroristas para atuar em países capitalistas. Para ocultar sua ligação com as Brigadas Vermelhas, a KGB agia de forma híbrida, usando sua satélite, a Tchecoslováquia, em vez de agir diretamente. Foi exatamente nesse país que os militantes italianos recebiam treinamento. No auge do poder, havia mais de 25 mil pessoas. A maior parte das armas era entregue através da Tchecoslováquia: explosivos, dinheiro, documentos falsificados. Rotas de contrabando e transporte de heroína eram frequentemente usadas para levar armas. Sim, você não ouviu errado, nobres e honestos espiões soviéticos usavam até mesmo traficantes internacionais de drogas para seus próprios fins. Mas afinal, o que mais poderia nos surpreender? O principal objetivo da Brigada Vermelha era estabelecer um Estado revolucionário e tirar a Itália da OTAN. Ou seja, em outras palavras, destruir o Estado por dentro através do terror e do aumento do medo. Implantação de ditadura soviética e influência da URSS sobre a Itália. Os métodos preferidos das Brigadas Vermelhas passaram a ser o sequestro ou assassinato de altos funcionários, políticos e empresários. Na maioria das vezes colocando explosivos em seus carros. Os militantes também realizavam ataques armados a fábricas e indústrias. Lá, eles destruíam equipamentos e intimidavam os trabalhadores, forçando-os a pedir demissão. Isso era considerado uma forma de minar a economia capitalista e a estabilidade da sociedade por dentro. Aqueles que defendiam um diálogo político normal com os proprietários das empresas eram impiedosamente mortos como traidores da classe trabalhadora. Um exemplo marcante é o assassinato do importante líder sindical Guido Rossa, que, embora simpatizasse com as ideias comunistas, condenava publicamente os métodos violentos das Brigadas Vermelhas. Além disso, muitas vezes suas vítimas eram juízes, promotores e policiais. No total, as Brigadas Vermelhas são responsáveis por pelo menos 400 assassinatos. Estrangeiros também acabavam sendo vítimas. Por exemplo, o general de brigada americano James Lee Dozier, que ocupava o cargo de vice-chefe do Estado-Maior das Forças Terrestres da OTAN na Europa. Ele foi capturado e mantido como refém por 42 dias, até ser libertado pelas forças especiais. Um caso bastante raro para aquela época, um caso de libertação bem-sucedida das garras dos lutadores pela justiça de classe. O sequestro e assassinato de Aldo Moro. Os anos 70 foram o período de maior atividade das Brigadas Vermelhas. Explosões e sequestros viraram rotina na Itália, tão comum quanto os atuais ataques de mísseis ou drones Shahed a cidades e vilarejos ucranianos. Por isso, os jornalistas até chamaram esse período de Anos de Chumbo. No entanto, todas as atrocidades anteriores das Brigadas Vermelhas empalidecem diante do assassinato de Aldo Moro, considerado um dos atentados mais famosos da história da Itália e dos países ocidentais. Algumas palavras sobre a vítima.
Naqueles anos, Aldo Moro era o político mais popular da Itália, líder da maior força política do país, a Democracia Cristã. Ele já chefiou o governo 2 vezes e tinha chances de ser primeiro-ministro pela 3ª vez. Em 16 de março de 1978, em Roma, militantes sequestraram Moro, depois de matar todos os seus seguranças. Os terroristas exigiram, em troca de sua libertação, anistia para 13 de seus comparsas que estavam presos. No entanto, esse atentado tinha objetivos muito mais amplos. O reconhecimento de fato das Brigadas Vermelhas pelo governo italiano como um negociador em pé de igualdade. Ou seja, os sequestradores buscavam a legalização de seu poder. O sequestro de um político tão conhecido atraiu a atenção da opinião pública mundial. Toda a humanidade progressista ficou chocada com um crime tão cínico. O Papa Paulo VI chegou a pedir aos líderes dos militantes que o tomassem como refém no lugar de Moro. No entanto, o próprio governo italiano, após longas discussões e hesitações, recusou-se a negociar com os terroristas. Essa posição teve apoio de líderes de todos os partidos parlamentares, inclusive comunistas. O então primeiro-ministro Giulio Andreotti, em um pronunciamento na televisão, formulou a posição consolidada do governo da seguinte maneira: negociações fatalmente comprometerão as instituições políticas da Itália e serão uma vitória para os terroristas. Aldo Moro foi mantido em cativeiro por 55 dias. Ao perceberem que não havia perspectiva em manter o refém, os líderes das Brigadas Vermelhas decidiram se livrar dele e, ao mesmo tempo, demonstrar sua crueldade e inflexibilidade. No dia 9 de maio de 1978, em Roma, no porta-malas de um Renault vermelho estacionado no centro da cidade, foi encontrado o corpo crivado de balas de um político exausto. A foto mostrando o corpo de Aldo Moro no porta-malas ganhou fama mundial e se tornou um dos símbolos mais conhecidos do terror político do século XX. Fim do terror vermelho. A atividade dos terroristas levou a ações das autoridades. As Brigadas Vermelhas foram combatidas, nem sempre com sucesso. Isso também se deveu à corrupção elevada da polícia e do judiciário italianos. No entanto, gradualmente e de forma metódica, em meados dos anos 80, os serviços secretos foram cortando os tentáculos desse povo, cujo centro de comando estava em Moscou. Os colegas italianos contaram com o apoio da CIA, interessada em reduzir a influência comunista na Itália e na Europa Ocidental. Em particular, o fundador e líder das Brigadas Vermelhas, Renato Curcio, foi preso e condenado à prisão perpétua, enquanto sua esposa, Margarita Kogol, foi morta durante um tiroteio com as forças especiais. O organizador do sequestro de Aldo Moro, Mário Moretti, também foi capturado em 1981 junto com seus comparsas e foi colocado atrás das grades até o fim de seus dias. Centenas de outros militantes foram presos ou mortos. Muitos terroristas foram obrigados a fugir para o exterior. Alguns deles ainda são procurados pela Interpol até hoje. O desmantelamento dos terroristas foi possível graças ao trabalho extenso e detalhado de infiltração de agentes nas Brigadas Vermelhas. A atuação deles, com a liderança presa, levou de fato à dissolução da organização unificada em 1984, dividindo-a em grupos separados. Foi mais fácil lidar com eles e, apesar de novos atentados terroristas, a atividade das forças pró-soviéticas chegou ao fim. E devido à mudança da situação política na URSS, o apoio aos terroristas comunistas também foi reduzido a zero. Gorbachev, que queria se reconciliar com o Ocidente, não precisava mais de uma revolução na Itália. E o mesmo aconteceu com seus adeptos. Por isso, em 1988, os remanescentes das Brigadas Vermelhas anunciaram sua autodissolução. Alguns dos ex-terroristas anunciaram a transição para formas pacíficas de luta. No geral, deve-se concluir que as tarefas estratégicas do governo soviético de transformar a Itália em mais um país do bloco socialista fracassaram completamente. Apesar dos sérios danos causados à sociedade, à estabilidade política e à economia, as atividades das Brigadas Vermelhas e de seus seguidores acabaram levando apenas à união da sociedade italiana diante do terror. O fortalecimento das instituições democráticas, as reformas no sistema judiciário e o combate à corrupção interna desempenharam um papel fundamental na derrota dos militantes. Essa lição também deve ser aprendida pela Ucrânia moderna, em cujo território forças pró-russas estão à espreita, esperando sua oportunidade.
Afinal, o inimigo interno muitas vezes é mais perigoso do que o externo. É preciso lembrar disso sempre. Tchau. Всем пока.